Bom dia! Hoje nós vamos falar sobre as alterações no material genético. Modificações no material genético da célula são chamadas mutações. Elas podem ocorrer em células somáticas ou em células germinativas ou gametas. Neste último caso, podem ser transmitidas ao longo das gerações, de pais para filhos. As mutações somáticas ficam restritas ao indivíduo que a apresentou e não são transmitidas aos descendentes. As mutações podem ser pontuais, sendo nesses casos pequenas alterações na sequência ou no número de nucleotídeos, o que pode acontecer no momento da duplicação do DNA. Há nas células, no entanto, todo um sistema de reparo dessas alterações, o que reduz a quantidade de mutações que poderiam estar presentes. As mutações pontuais podem afetar uma ou mais sequências de bases nitrogenadas, tanto nas regiões codificantes, que são as mutações gênicas, quanto das regiões não codificantes do DNA. Neste último caso, em geral, seus efeitos não são perceptíveis. Embora na maior parte dos casos as mutações gênicas sejam deletérias, elas são muito importantes em termos evolutivos e são consideradas as fontes primárias da variabilidade genética em uma população. Mutações de maior porte que afetam o número ou a forma dos cromossomos são chamadas mutações cromossômicas e, assim como as gênicas, elas são em geral deletérias. Mutações ou aberrações cromossômicas podem ser classificadas em numéricas ou estruturais. Primeiro nós vamos ver as mutações cromossômicas numéricas. Nesses tipos de mutações, há alterações no número de cromossomos. Elas podem ser classificadas em euploidias e aneuploidias. As euploidias têm perda ou acréscimo de um conjunto ou mais de N cromossomos. O acréscimo produz indivíduos poliploides, que podem ser triploides, tetraploides e assim por diante. Em indivíduos diploides, ou seja, 2N, a perda origina indivíduos haploides, N. Esse tipo de mutação pode ser deletéria, mas em certos casos tem sido importante na especiação em alguns grupos de seres vivos. Aneuploidias são as alterações que envolvem apenas o número de determinado par cromossômico, modificando para mais ou para menos. Alguns tipos de aneuploidias interferem menos no equilíbrio gênico e, nesses casos, os indivíduos podem sobreviver e atingir a idade adulta. Pelo fato de apresentarem um conjunto de sinais e sintomas típicos, muitas aneuploidias são chamadas de síndromes. Nós vamos comentar aqui apenas algumas, as principais. Síndrome de Down. Embora a causa mais comum dessa síndrome seja decorrente de mutação numérica, na qual o indivíduo apresenta um cromossomo a mais do par 21, fala-se em trissomia do 21. Há duas outras possibilidades dessa síndrome ocorrer: pela translocação entre os pares 15 e 21 ou entre os pares 21 e 22. Nós vamos ver o que é translocação logo a seguir. Os indivíduos com síndrome de Down se caracterizam por apresentar algumas coisas típicas, Por exemplo, olhos com fenda palpebral oblíqua, os olhinhos puxados, o rosto redondo, as orelhas pequenas, a baixa estatura,
pescoço curto e grosso, flacidez muscular, má formação cardíaca, prega palmar única e problemas neurológicos variados. Síndrome de Klinefelter. Uma em cerca de 1000 crianças nasce com um cromossomo X extra, ou seja, possui como cromossomos sexuais X, X, Y, tendo assim 47 cromossomos em cada célula. E é resultante, em geral, de uma não disjunção na formação do óvulo. Embora apresente cromatina sexual, é do sexo masculino. Este é determinado pelo cromossomo Y, mesmo quando acompanhado de mais de um cromossomo X. O material genético extra do cromossomo X impede o funcionamento normal dos testículos e reduz o nível de testosterona. A fertilidade é baixa, com nenhuma ou pouca produção de espermatozoides, porque os testículos são pouco desenvolvidos. E às vezes, desenvolvimento exagerado das glândulas mamárias, o que nós chamamos de ginecomastia. A altura é acima da média. O tratamento hormonal pode ajudar a diminuir esses sintomas, mas não a baixa fertilidade. Síndrome de Turner. Em geral, resulta de uma não disjunção durante a formação do espermatozoide e a pessoa afetada é uma mulher com monossomia do cromossomo X. Ela vai ter 45 cromossomos, porque vai ter a falta de um cromossomo X. Portanto, não apresenta cromatina sexual. Sua ocorrência está em torno de 1 em 2.500 meninas. A portadora apresenta baixa estatura, órgãos sexuais e caracteres sexuais secundários pouco desenvolvidos pela falta de hormônios sexuais. Tórax largo em barril, pescoço alado com pregas cutâneas bilaterais, malformação das orelhas, maior frequência de problemas renais e cardiovasculares e é quase sempre estéril, porque os ovários não produzem óvulos. O médico pode indicar tratamento hormonal a partir da puberdade. Agora vamos ver as mutações cromossômicas estruturais. Essas mutações são decorrentes de alterações na forma e estrutura dos cromossomos. São vários os tipos de mutações estruturais: deficiência, duplicação, inversão e translocação. A deficiência ou deleção ocorre quando um cromossomo perde um segmento em função de quebras. Deficiências muito acentuadas podem ser letais, uma vez que a perda de muitos genes altera profundamente as condições do indivíduo. A duplicação ocorre quando um ou mais segmentos do cromossomo se repetem. Isso nem sempre reduz a viabilidade de um organismo. Naqueles que toleram duplicações, um dos trechos em duplicata pode sofrer mutação, sem que isso interfira na adaptabilidade do organismo, pois o outro trecho não alterado pode continuar a atuar normalmente. É possível que alguns casos de deficiências cromossômicas viáveis estejam relacionados à existência de segmentos cromossômicos em dose dupla, em que a perda tenha ocorrido justamente em um dos trechos duplicados. Nos casos de deficiência e de duplicação, o emparelhamento dos cromossomos na meiose é anômalo e tem um aspecto peculiar. A inversão ocorre quando um cromossomo sofre quebra em 2 pontos e o segmento entre as quebras apresenta um giro de 180 graus,
soldando-se invertido no cromossomo. A sequência de genes apresenta-se assim, invertida em relação à anterior. Quando a inversão envolve um segmento cromossômico que apresenta o centrômero, ela é denominada pericêntrica. Quando o centrômero não está no segmento invertido, ela é denominada paracêntrica. A translocação ocorre quando dois cromossomos não homólogos se quebram simultaneamente e trocam seus segmentos. Agora nós vamos falar sobre as alterações na estrutura dos genes. As alterações gênicas podem ser chamadas também de mutações gênicas. As mutações gênicas podem ocorrer por substituição, perda ou adição de nucleotídeos na molécula de DNA durante sua duplicação. São decorrentes de modificações no código de bases nitrogenadas do DNA, originando genes que podem expressar novas características aos portadores da mutação. As mutações gênicas podem ocorrer espontaneamente ou ser induzidas por agentes ambientais, como radiações e substâncias químicas. As espontâneas geralmente têm baixa frequência. A maioria acontece pela troca de apenas um nucleotídeo por outro durante as replicações. As mutações gênicas são classificadas de acordo com o tipo de alteração que ocorre nos nucleotídeos. Nas mutações por substituição, temos aquela que tem perda de sentido ou sentido trocado, mutação sem sentido e mutação silenciosa. A anemia falciforme é uma doença que se deve à produção de moléculas defeituosas de hemoglobina. Com isso, as hemácias não transportam com eficiência o oxigênio, o que dá a ela o aspecto de foice. Daí o nome falciforme. Essas hemácias são mais frágeis e podem se romper, causando problemas para a pessoa, como fortes dores. Em certos casos, o rompimento é tão intenso e rápido que pode levar a pessoa à morte. A anemia falciforme é um exemplo de mutação com perda de sentido ou sentido trocado, pois as bases trocadas codificam aminoácidos diferentes. Na tradução da proteína, essa se expressa com um aminoácido diferente e as proteínas geradas dessa maneira podem ter sua funcionalidade anulada, modificada ou reduzida. Temos a mutação sem sentido, que é a substituição do nucleotídeo do DNA que produz a sequência de um códon de terminação, interrompendo a síntese da proteína antes que ela esteja finalizada. E por fim, temos as mutações silenciosas. São responsáveis por uma variedade genética que é sempre maior do que a diversidade de características. Os casos de mutações gênicas decorrentes da perda ou adição de nucleotídeos alteram o produto gênico, comprometendo a produção da proteína a partir do ponto onde ocorreu a inserção ou perda do nucleotídeo. Vamos ver alguns exemplos de mutações gênicas. A progeria é uma doença letal que se manifesta em crianças com idade entre 5 e 6 anos, fazendo com que aos 8 ou 9 anos elas já tenham a aparência de uma pessoa idosa. As causas exatas da progeria não são bem conhecidas, mas envolvem mutações gênicas. A doença de Alzheimer, que é bem conhecida pelas pessoas, parece ter várias causas. Uma delas está relacionada à mutação em certo gene do cromossomo 21, o que leva à degeneração do sistema nervoso central. Inicialmente, a perda progressiva de memória.
termina com uma profunda devastação do cérebro, levando o indivíduo à morte. A manifestação da doença de Alzheimer ocorre em adultos, provocando senilidade precoce, isto é, antes dos 60 anos de idade. E temos a adrenoleucodistrofia, que é uma doença causada por uma mutação em um gene do cromossomo X. Essa mutação incapacita o organismo de metabolizar certos tipos de lipídios, óleos, determinando uma doença neurológica degenerativa que pode levar o indivíduo à morte. As características dessa doença e a história da descoberta do seu tratamento são contadas no filme que se chama O Óleo de Lorenzo, que merece ser assistido e, logicamente, passa um entendimento melhor dessa doença. É muito interessante, vale a pena vocês assistirem. Bem, terminamos aqui então esta parte do nosso conteúdo. Qualquer dúvida nós vamos tirar na nossa aula ao vivo, ok? Beijo para vocês e até a próxima aula.